Gente, ele é responsável por transformar ideias em experiências memoráveis e a sua visão estratégica conecta planejamento, operação e emoção no palco. Com os aplausos de todos vocês, vem pra cá, fera, Rodrigo Sadi! Boa. Rapaz, com a apresentação dessa, hein? Valeu, Eduardo. Obrigado, não. Bom dia! Todo mundo bem? Alguém foi pro Carnaval de Juazeiro ontem? Ah, por isso que tão cedo, porque tem uma galera aí que está cansada. Rapaz, volta, acho que passou um slide aqui, deixa eu voltar. Oi? Quem aqui é empreendedor, levanta a mão. Show de bola, então vamos falar da... Começou no segundo aqui, Robson. Ô Wesley, saia de perto de Robson, vá. Saia de perto dele. Oxi, fica... Olha, passou tudo. Pessoal, quem aqui que levantou a mão dizendo que era empreendedor, já teve um problema no negócio, levanta a mão. Quem aqui... Quem aqui já teve um problema no negócio e chega em casa e não consegue descansar, levanta a mão. Se eu disser a vocês que o principal negócio de vocês não é o negócio físico, não é o serviço, não é o produto que vocês entregam, o principal ativo de vocês é o negócio invisível. E vocês vão conhecer esse negócio agora. Por quê? Sucesso não é chegar ao topo. O sucesso é chegar inteiro. Em 2023, eu tive o prazer de trabalhar com eventos no Brasil todinho. Eu fiz evento para inúmeras pessoas, inúmeros empresários do mundo digital hoje, que são gigantes. Fiz evento com o Flávio Augusto, com o Joel J, com o Paulo Massal, com uma galera que vai estar por aqui, por esse palco também. Mas o principal ponto, e o que eu entendi que tem mais valor, é porque de nada adianta a gente ter tudo e perder o principal. A gente ter tudo e perder o principal. E a gente vai chegar lá. Sobre ter uma empresa que não destrua quem a construiu. Porque a gente sabe o quanto é sacrificoso muitas vezes você estar lá o dia todo e chegar em casa e você ter que... estou bem, estou maravilhoso e tal. Então não é sobre o topo do iceberg. Não é sobre a empresa, o produto ou o serviço. A gente vai falar agora sobre cada um de vocês, porque esse daí é o negócio invisível. É um negócio que muitas vezes nem todo mundo está falando sobre ele. E aí eu começo falando, quem aqui já ouviu falar sobre os setênios da vida e os seus ciclos? Pois é. Preparem a foto, porque esse tema não é algo que é abordado e que é visto em todo lugar. Mas ele tem base no livro, dos livros mais antigos e o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia. Ela fala sobre cada setênio de nossas vidas. De forma geral, vivemos em ciclos de 7 em 7 anos. E a cada 7 anos, o nosso ciclo vai virando. E nossa vida vai ganhando um sentido diferente. A gente começa a olhar para um lugar novo, olhar para um lugar diferente. E eu estou falando sobre isso porque todos esses setênios, eles são guiados por 4 pilares. Rodrigo, quais esses pilares? Vocês vão entender já já. Vamos entender os setênios e aí a gente chega nos pilares. Quando chegar nos pilares, aí vai ficar bem claro para vocês o que cada setênio faz diferente na vida de vocês. Quem aqui já não se enxerga igual há 5 anos atrás?
Parece que era outra pessoa, né? Parece que você nem se reconhece naquela pessoa de 5 anos atrás, de 7 anos. 7 anos é muito. 7 anos atrás você não tem nada a ver mais com aquela pessoa de 7 anos atrás. Aquele já é outro. Aquele não é você. E isso é verdade. Então, de forma geral, do 0 aos 7, a gente está no primeiro setênio. Aí é o lugar da foto, tá? Tirem para que vocês vejam depois esse ponto com mais calma. Mas quem aqui está nessa fase do 6º setênio de 35 a 42? Quase ninguém. Essa é a fase que eu estou vivendo hoje, tá? Então por isso ela é mais intensa para mim. E é uma fase que a gente começa a mudar o lugar para onde a gente está olhando. A gente muda. Não é só sobre o negócio, é sobre olhar para si. Então, eu trouxe os setênios aqui, que é algo que embasa falar sobre os 4 pilares. E aí, vocês podem pensar em dezenas de pilares e trazer para mim. Uma coisa eu garanto, vai ter entre esses 4 pilares. Vai estar entre esses 4 pilares. E esses são os principais pilares de todo ser humano. A gente tem o pilar espiritual, emocional, intelectual e físico. A gente pode falar em corpo, alma, mente e coração. Que também está na Bíblia, que eu disse lá atrás, que é o livro que deve guiar todos os empresários. Então, eu vou falar sobre cada pilar desse, mas imaginem que esses pilares, de modo geral, as 4 pés da cadeira de vocês. E tem muita gente que está tendo muito trabalho para se equilibrar em 3 pés. Em 3 bases. E vai dar muito trabalho mesmo. Eu vou explicar cada um desses pilares. E aí eu volto aqui para falar sobre esse trabalho que às vezes a gente tem. Começando pelo pilar intelectual. O que é o pilar intelectual? Todo mundo que se colocou nesse lugar de vir e estar aqui hoje, está trabalhando seu pilar intelectual. Mas, quem aqui está com um caderninho na mão e está anotando alguma coisa? Quem já anotou alguma coisa? Quem já anotou alguma coisa? Levanta a mão. Vamos lá. O que é que tem de mais importante que tu não anotou no teu caderninho de ontem para hoje? Atitude. Atitude. Entende que o que tem mais importante é apenas uma palavra? É apenas um item. Então de nada adianta vocês pegarem o caderno de vocês, encherem de anotações, colocar 1001 coisa, porque... Agora, pega a palavra atitude e anota na capa do caderno. Anota na capa do caderno. Ela falou aqui, empatia. Pega o principal insight de vocês. Vocês não vão colocar dentro do caderno. Coloquei na capa. Atrás, vira a capa e coloca. Porque no final, nada que está sendo dito aqui, nem por mim, nem por Eike Batista, nem por Guto Galamba, nem por ninguém que disser aqui tem valor. Sabe o que realmente tem valor? O que tem valor é a ação que vocês vão tomar a partir daqui. O que realmente tem valor é o que você vai fazer depois que isso acaba. Porque aqui é muito curto. Tudo que acontece aqui é muito rápido. É muito intenso. São vários temas. São várias abordagens. Quem aqui já leu mais de 10 livros por ano? Em um ano? Show. Quem leu mais de 15 livros em um ano? Show. Quem leu mais de 20? Tá. Teve uma fase da minha vida que eu li 40 livros em um ano. Sabe o que é que isso vale para mim? Como pilar intelectual? Nada. Por quê? Chegou a hora que eu estava lendo, e acabava um livro já querendo ler o outro, e acabava o outro, porque eu tinha a meta para mim de ler mais de 25 livros no ano, e estava lendo 2 livros ao mesmo tempo. Tá, mas tu aplica o que do livro que tu lê? O que é que esse livro está trazendo de ponto positivo e negativo para mim? O que é que eu concordo
ou discordo do livro, porque não é porque eu escrevi um livro que eu estou certo, concordam? Eu tenho um livro que eu fiz coautoria nele, inclusive é um livro best-seller, eu vou colocar ele junto do stand aqui do Impactaco, acho que coloco lá, ou então no final procurem, eu tenho esse livro, que é Mindset do Sucesso. De forma geral, a gente falou sobre, entendeu e viu sobre a mente das pessoas. Mas, de nada adianta eu ler um livro se eu não colocar em prática. Eu fui coautor do livro. Então, tinha outros autores comigo. E eu discordo de algumas visões que eu li no livro. A partir desse momento que eu li, eu entendi isso, eu disse, calma. Então significa dizer que nem tudo que está em um livro, eu preciso concordar. Então, nem tudo que foi feito, um estudo que foi, eu preciso concordar. Então, esse é o momento que a gente começa a trabalhar o nosso pilar intelectual. É quando eu rompo a etapa de estudo e eu vou para a prática. Quando eu começo a pensar com minha cabeça, não é a opinião do outro, não é a opinião do escritor, não é a opinião do palestrante, é o que isso interfere para mim, como isso está sendo aplicado na minha mente. Então, se um dos pilares importantíssimos para o nosso crescimento é o intelectual, eu devo trabalhar ele de forma prática, pensando, praticando, ativando. Então, como eu desenvolver esse pilar intelectual de forma mais eficiente? Além dos livros, além de tudo isso. Qual o grupo que você faz parte? Quem são as pessoas que estão ao teu redor? Quem é que tu pode discutir sobre aquele livro? Quem é que tu está discutindo sobre aquele tema? Com quem é que tu está falando sobre a palestra que tu assistiu? Porque esse grupo é o que vai fazer você trabalhar e treinar o seu cérebro. Quem concorda sempre com você, com certeza não é a pessoa que deve estar ao seu lado, tá? Se a pessoa que está ao seu lado concorda com tudo que você diz, ela não está trabalhando o seu pilar intelectual. O meu sócio está ali e muitas vezes quando ele vem falar comigo, ele faz, bicho, não sei o que, porque tem uma ideia, outra. Eu falo, tu sabe que eu vou discordar de tudo, né? Porque mesmo eu discordando, se no final você conseguir me convencer, a ideia é boa. O negócio é bom. Mas se você não conseguir me convencer, é porque não é certo. E da mesma forma, quando eu levo uma ideia, quando eu levo algo, quando alguém está só concordando comigo, eu já saio dali e digo, tá, obrigado, tá, valeu. Porque, velho, não vai mudar em nada. O que é que isso vai trabalhar na minha mente se ele está concordando com tudo que eu estou dizendo? Às vezes a gente foge do desafio e do atrito, mas é aí que a gente cresce, é aí que a gente se desenvolve. A gente vai para o segundo pilar. O segundo pilar é o pilar emocional. E aí eu pergunto a vocês, do que adianta vocês construírem uma mega empresa, ter um faturamento milionário, se no final das contas vocês estão quebrados por dentro? Se o que deveria ser o principal ativo de vocês, que é a família, que são os filhos, vocês não têm tempo para eles, não têm paciência para eles. Quando vocês chegam em casa, vocês não estão mais com estrutura para ouvir o que seu parceiro quer dizer. Você não está com estrutura para dar um conselho para o teu filho. Quem tem um negócio que está consumindo o seu pilar emocional, vocês não têm um negócio. Vocês têm um vilão. Vocês podem ir na delegacia e denunciar ele por abuso. Porque é realmente isso que acontece. Eu vejo muita gente falando aqui sobre saúde emocional. Eu não falo sobre depressão ou ansiedade ou só sobre burnout. Eu falo sobre a emoção de cada dia. Parem e me contem como é que está hoje a alegria de vocês. Como está a tristeza? Onde vocês sentem medo? Onde vocês sentem angústia? Porque somos regidos, de forma geral, por 4 emoções. Alegria,
tristeza, medo e raiva. Alegria, tristeza, medo e raiva. Nenhuma delas é 100% bom e nenhuma delas é 100% ruim. O grande segredo está no equilíbrio. Mas como vocês estão equilibrando essas 4 bolinhas do emocional de vocês? Ontem a gente estava comentando sobre... Você já parou para pensar, e se o meu plano que eu tenho para os próximos 6 meses der errado, o que é que eu vou fazer? Porque quando eu paro para olhar o que pior pode acontecer para mim, eu me preparo para isso. Eu não estou dizendo que vocês vão focar no problema. Eu estou dizendo que você se prepara para isso e evita frustração. Você prepara o seu emocional para tal. Por quê? Porque você vai construir algo que vai destruir sua vida. Você vai construir algo que vai destruir o seu meio, destruir sua família, destruir com o seu relacionamento com seus filhos. Aí depois você vai ter um trabalho absurdo. Por quê? Ser sincero para vocês, reorganizar a empresa é de boa. Eu hoje tenho 6 negócios, 6 CNPJs, mais de 60 colaboradores, no geral em todos eles. Faço parte de 6 CNPJs. Tem alguns que a gente está ativo, outros sou como investidor, mas de forma geral em 6 CNPJs. Nossa principal empresa faz 16 anos agora em setembro. 16 anos. Eu digo a vocês, a gente já passou por muitos altos e baixos. Quando a gente pensa que a gente está bem, está sólido, aí vem um desafio novo e dá uma pancada. E está tudo bem. A única coisa que esse negócio não pode fazer é dar uma pancada no meu pilar emocional e destruir meu relacionamento com minha esposa. Dar uma pancada no meu pilar emocional e eu não ter tempo para dar um sorriso para minha filha. Porque isso daí não volta mais. O cliente que você teve um problema, você consegue outro. O colaborador que você tem que ir atrás, você consegue outro. Como você reconstrói o seu relacionamento íntimo e emocional com a pessoa que está ao teu lado? Isso não volta. Isso não volta. E é justamente sobre trabalhar bem e ter cuidado, porque só falar dos 4 pilares é muito raso. Viver os 4 pilares é que está o problema. Como você está vivendo cada um desses pilares? Vamos falar de forma profunda sobre eles. Oh, foi. Espera aí que passou demais. Volta. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o pilar espiritual. Quem aqui, quando acordou hoje, fez suas orações? Quem agradeceu a Deus? Quem pediu a Deus? Show! Quem perguntou a Ele se os planos seus e deles estão alinhados? Porque é muito mais sobre isso, tá? Imagina. Minha filha, ela tinha a PLV, graças a Deus. Hoje só é intolerância à lactose, então está regredindo, e isso eu fico feliz. Então ela tinha, mas quando ela tinha, ela não podia comer nada de chocolate, mas minha filha ama M&M's. Ela ama M&M's, ela não pode olhar para o M&M's, M&M's. A gente nem compra para casa, porque senão ela vai querer direto, né? Então, um dia estava eu, e ela puxou o amar M&M's, eu acho que ao pai, porque a mãe gosta mais de outro chocolate. Para mim é o M&M's. Ela puxou a mim, eu estava comendo M&M's, e eu não esperava que ela ia chegar. E aí vem chegando Antônia. Quando ela vem chegando, o que é que eu faço? Escondo o M&M's. Por que eu escondi o M&M's? Por que eu escondi o M&M's? Para evitar que ela quisesse o M&M's. Então, por que isso? Porque se ela me pedisse, eu ia querer muito dar isso a ela. Eu ia querer muito dar isso a ela. E eu digo que quando a gente se torna pai, a gente começa a entender melhor Deus. Se Deus te permite ver ou tocar algo, é porque Ele quer te dar. Se Deus te permite ver ou tocar algo, é porque Ele te permite ter acesso a algo. Porque se minha filha me pedisse o M&M's, eu ia querer dar a ela. O que vocês estão enxergando e não estão alcançando, está mais próximo do que vocês imaginam. Porque Deus
e vai permitir você ter algo, se você teve acesso a algo. Se Ele permitiu você ver e tocar, Ele vai permitir você ter isso daí em suas vidas. E aí eu começo a entender como é que funciona o pilar espiritual. Eu falei aqui de Deus, mas não tem nada a ver com religião. Por quê? O Deus que eu estou falando é o Deus que, quando vocês estavam chegando aqui, abriu o portão para vocês estacionarem o carro. É o Deus que estava na mesa do credenciamento. Como vocês trataram Ele? Como vocês estão tratando? Vocês já deram um bom dia para o Deus que está do seu lado, sentado agora? Vocês já disseram que vocês amam Ele? Façam isso agora. Deem bom dia para o Deus que está do lado de vocês. Digam que vocês gostam dEle. Digam que vocês amam Ele. E como vocês estão tratando o Deus que habita em cada um de vocês? Como vocês tratam Ele? Porque de forma geral, qual o alimento que você dará a esse Deus? Qual a emoção que você alimenta dentro dele? É só esforço? É só trabalho? É só cobrança? Porque da mesma forma que você alimenta o seu Deus interior, a gente tem esse Deus dentro de nós. Quando a gente fala de entender o pilar espiritual, não é sobre religião. É sobre o Deus que está mais próximo da gente do que a gente imagina. Às vezes a gente está procurando Deus em um lugar longe, mas Deus está dentro de nós. Quem aqui já fez uma caridade de ajudar outra pessoa? Levanta a mão. Vamos lá. Vocês sabiam que a caridade, ajudando com o financeiro, é a forma mais fácil que tem de ajudar? Eu vou dizer um negócio para vocês. Anotem isso. A principal caridade, ela está na palavra e não no dinheiro. Porque eu fazer a caridade só com o dinheiro é muito prático. Eu chego aqui para o cara que está do meu lado. Senhor, você que eu nem escuto o que ele veio me dizer. Eu tiro 10 reais do bolso, entrego a ele, fecho o vidro do carro e vou embora. Eu tiro 5 reais do bolso, entrego ao cara que está me pedindo aqui e dou as costas e vou embora. Você nem ouviu o que ele estava dizendo. E se ele dissesse um bom dia para você, você já está dando dinheiro ao cara para se livrar. Você está nesse momento se livrando de Deus que está querendo olhar para você. Existe um Deus dentro daquela pessoa e você simplesmente entrega o dinheiro e dá as costas. Se vocês querem saber como desenvolver o pilar espiritual hoje de forma prática, sejam caridosos, mas caridosos com o tempo, para ouvir o amigo que está ao seu lado, ouvir o amigo que está precisando, ouvir aquele amigo que muitas vezes você, mas ele me magoou. Foda-se, ele é Deus também, pô. Ele é humano também, magoou, está tudo bem, fala sobre mim. O caminho espiritual é meu, não é sobre o outro. Para e faz essa caridade de olhar para o outro e dar 5 minutos do teu tempo. Porque talvez uma palavra que você doe àquela pessoa mude a vida dela para sempre. E isso daí vale muito mais do que 5 reais que o cara vai comprar uma pinga para mudar 30 minutos da vida dele. No final das contas, muitas pessoas que pedem, que estão pedindo, elas pedem dinheiro sem saber o que elas realmente precisam. Um dos meus estudos, eu sou hipnólogo, hipnoterapeuta, estudo a mente humana há mais de 5 anos, porque eu sou apaixonado por isso. Isso é meu lazer, entender sobre a mente, entender sobre pessoas. E isso eu posso garantir para vocês. A maioria dos mendigos não são pobres de dinheiro. Eles pedem dinheiro porque eles não sabem o que eles precisam. Eles pedem dinheiro porque é o que é mais fácil para pedir. Porque de forma prática eles não sabem o que eles precisam. Só que quando eu paro, que eu olho para aquela pessoa, que eu vejo que existe um Deus ali, que eu escuto ela, eu só preciso dar 1 ou 2 palavras. Pode mudar a vida das pessoas, da outra pessoa. Completamente diferente de eu simplesmente tirar 5, 10 reais do bolso, 20 reais, 100 reais, 1000 reais e dar àquela pessoa.
porque vai acabar. Mas muitas vezes a atenção que você dá nunca vai passar. E aí o quarto pilar, o pilar físico. Eu comentava com vocês que tudo que entra, sai. Então quando eu falo do meu corpo, do Deus que existe em mim, assim como você está cuidando do seu corpo, você está cuidando do pilar também espiritual. Porque se existe um Deus dentro de cada um de vocês, como vocês estão alimentando esse Deus? Como vocês estão tratando Ele? Vocês estão dando pelo menos água para Ele? E tem que ser uma média aí de 3 litros, né? Por dia. Ou Ele está passando sede dentro de vocês? Porque é um pilar físico. É onde você vai trabalhar o seu estar bem. É onde você vai ter energia. E se eu pegar esses 4 pilares, é porque aqui eu estou falando de um negócio invisível, que são vocês. Se eu pego esses 4 pilares, eu torno também um negócio físico bem estruturado. Porque se você tem um físico preparado, você tem energia para dar ao seu negócio. Você tem energia e disposição para fazer o seu negócio funcionar. Então o pilar físico é justamente sobre isso. Às vezes você está negligenciando esse pilar físico. Quando eu digo que tudo que entra vai sair, como você se alimenta, é exatamente isso que a gente tem de energia. Se eu vejo um prédio fechado, está fechada a porta do prédio. Aí eu vejo entrando farinha, manteiga, leite. O que é que eu acho que vai ser esse negócio? Uma padaria, né? Porque na maioria das vezes, o que eu vejo entrando é o que vai sair. O que está passando, indo para dentro de vocês é o que vai ser executado. E eu não falo sobre você treinar 7 vezes na semana, se alimentar 100% sem gordura, sem isso, sem aquilo outro. Não é sobre isso. É sobre as pequenas ações. Se você toma refrigerante 3 vezes ao dia, você passa a tomar 2. Se você toma 1 vez ao dia, você passa a tomar a cada 2 dias. Vai aos poucos. Só que as microações é o que geram os grandes resultados. O grande problema é porque às vezes a gente quer começar de uma vez. Quer começar mudando de uma vez. Porque tudo que é mais rápido é mais gostoso, o resultado vem mais rápido. Só que esquece que a vida é feita de uma construção tijolo a tijolo. E o pilar físico é exatamente desse jeito. A gente vê hoje, quem aqui sabe qual é o segundo líquido mais bebido no mundo? Quem aqui sabe qual é o segundo líquido mais bebido no mundo? Quem vocês acham que é o primeiro líquido mais bebido no mundo? Não. Quem você acha que é o primeiro líquido mais bebido do mundo? A água. A água. Agora, quem me diz qual é o segundo líquido mais bebido no mundo? Não é o café. A Coca-Cola. A Coca-Cola é o segundo líquido mais consumido no mundo. E, irmão, ela mata, velho. Ela mata. E é o segundo líquido mais bebido no mundo. Mas ela mata de uma vez? Ela mata aos pouquinhos. Então é diferente. Quando a gente fala em construir o pilar físico, step by step, ponto a ponto, degrau por degrau. Então, de forma geral, eu vejo muita gente que é um Fusca ou uma Ferrari e está perdendo para o Fusca. Como assim? Imagine que cada pilar desse é o pneu de um carro. Um pneu de um carro. O carro é feito com 4 pneus, correto? Agora imagine, quem chega mais longe? Um Fusca com os 4 pneus calibrados ou uma Ferrari com 2 pneus furados? Quem chega mais longe? Aí vocês são Ferraris e estão perdendo para Fuscas, simplesmente porque vocês estão negligenciando alguns pilares da vida de vocês. Vocês são Ferraris e perdem para Fusca todos os dias, porque negligenciam os pilares de vocês. Imaginem. Eu quero que vocês parem agora
Já estou acabando meu tempo. Mas eu quero que vocês parem agora. Um segundinho. E anotem no caderno de vocês. Qual desses pilares vocês precisam urgentemente calibrar? Urgente, vocês precisam parar e reorganizar o step de vocês. Eu quero que vocês entendam que vocês são Ferraris. Vocês são Ferraris. Vocês precisam parar e olhar para o pneu de vocês. Lembre-se, o sucesso não é chegar no topo. O sucesso verdadeiro é vocês chegarem inteiro. Muito obrigado.